Existe uma mansão na Riviera Francesa tão cobiçada que Bill Gates chegou a assinar uma proposta de $500 milhão por ela, e mesmo assim saiu de mãos vazias. O dinheiro que ergueu essas paredes vem de uma das explorações coloniais mais brutais já registradas. A propriedade passou por um patriarca da indústria automotiva italiana antes de cair nas mãos de um bilionário russo. Nos próximos minutos, vou revelar cada capítulo dessa história e explicar por que ela vale muito mais do que qualquer etiqueta de preço. Estamos em Saint-Jean-Cap-Ferrat, uma península entre Nice e Mônaco onde o mar Mediterrâneo parece ter sido pintado a mando de milionários. É aqui, num promontório com vista para toda a Baía de Villefranche, que se ergue a Vila Leopolda. 8 hectares de jardins em terraços, uma das maiores propriedades privadas da Costa Azul. Para quem avalia fortunas como eu, esse endereço já vale uma pequena cidade. O homem por trás dessa propriedade foi Leopoldo II, rei da Bélgica entre 1865 e 1909. Ele governava um país pequeno, mas colecionava ambições gigantes. Enquanto outros monarcas europeus se contentavam com seus tronos, Leopoldo queria um império pessoal, e conseguiu, longe da Europa, num território 100 vezes maior que a Bélgica. Esse território era o Congo, não uma colônia da Bélgica, mas propriedade pessoal do rei, batizada de Estado Livre do Congo. Nenhum outro monarca da história teve, no papel, um continente inteiro registrado em seu próprio nome. Foi dali que saiu boa parte da fortuna que, décadas depois, construiria essa mansão na Riviera. A riqueza vinha da borracha. No fim do século XIX, pneus e mangueiras viraram produtos de altíssima demanda mundial, e o Congo tinha as melhores plantas de látex do planeta. Leopoldo impôs cotas de extração a populações inteiras, sustentadas por um sistema de trabalho forçado que historiadores classificam entre os mais violentos da era colonial. Foi esse capital que financiou palácios, monumentos e, mais tarde, essa própria vila. Quem expôs esse sistema ao mundo foi Roger Casimenta, um diplomata britânico enviado para investigar denúncias vindas da região. Em 1904, ele entregou o chamado Relatório Casimenta, documentando com nomes, números e testemunhos o custo humano da fortuna de Leopoldo. O texto chocou governos e imprensa por toda a Europa. Ao lado dele, o jornalista britânico Iri de Morel liderou uma das primeiras grandes campanhas internacionais de direitos humanos da história, reunindo apoio de intelectuais como Mark Twain e Arthur Conan Doyle. Juntos, Casimenta e Morel transformaram uma tragédia distante numa pressão diplomática que nenhum rei conseguiria ignorar por muito mais tempo. A pressão funcionou. Em 1908, sob escândalo internacional, o parlamento belga forçou Leopoldo a ceder o Congo ao próprio governo da Bélgica. Ele perdeu o controle direto do território, mas não perdeu a fortuna já acumulada, e é justamente esse dinheiro que ele decide investir, ainda em vida, num refúgio de luxo na Riviera Francesa. As obras da vila começam em 1902, ainda no auge do domínio de Leopoldo sobre o Congo. Ele contrata os melhores arquitetos e paisagistas da época para erguer, num promontório sobre o Mediterrâneo, algo à altura de sua vaidade, terraços italianos, escadarias monumentais e uma vista que nenhum dinheiro comum conseguiria comprar. A propriedade não era para sua esposa, a rainha, mas para Caroline Lacroix, sua companheira mais jovem, mais tarde nomeada Baronesa de Valga. Leopoldo tinha quase 50 anos a mais que ela, e gastava fortunas para mantê-la em conforto. A vila nasceu, portanto, como o presente de um rei envelhecido para garantir os últimos anos de um romance caro. O resultado é de tirar o fôlego até hoje: jardins em terraços plantados com oliveiras centenárias, uma piscina de borda infinita e uma casa principal com dezenas de cômodos decorados em estilo italiano. Comparando com o mercado atual, dá para encaixar ali dentro um punhado de apartamentos de cobertura em Paris e ainda sobrar jardim. Leopoldo morreu em 1909, menos de um ano depois de perder o Congo, sem nunca ter se casado com Caroline. A vila que ele construiu para um amor tardio ficou órfã de dono original, e começou, a partir dali, uma sucessão de proprietários que transformaria a propriedade num símbolo do jet set europeu. Ao longo das décadas seguintes, a Riviera Francesa vira ponte obrigatório da aristocracia e do cinema europeu.
Nas décadas de 1950 e 1960, a região vive seu auge de glamour, com festas que reuniam realeza, magnatas e estrelas de Hollywood em iates e mansões como essa. A Vila Leopolda entra nesse circuito de luxo absoluto. É nesse período que a mansão passa a ser associada a Gianni Agnelli, o patriarca da Fiat e uma das figuras mais influentes da alta sociedade italiana. Agnelli representava um novo tipo de fortuna, não mais coroas, mas indústria. Sua presença na vila simboliza a transição do dinheiro real para o dinheiro corporativo na Riviera. A fama da região também atraiu Hollywood. Em 1955, Alfred Hitchcock filmou nos arredores da Riviera Ladrão de Casaca, com Cary Grant e Grace Kelly circulando por cenários muito parecidos com esse. A vila e sua vizinhança viraram um cenário do imaginário de luxo que o cinema vendia ao mundo inteiro. Décadas depois, a propriedade passa às mãos de Lily Safra, viúva do banqueiro Edmond Safra. Sob seu comando, a Vila Leopolda se torna ainda mais exclusiva e reservada, raramente aberta a visitantes, alimentando lendas sobre seu verdadeiro valor de mercado. Poucas propriedades no mundo conseguem gerar tanto mistério em torno de um simples endereço. Nos anos 2000, a Vila Leopolda entra oficialmente nas listas das propriedades mais caras do planeta, ao lado de coberturas em Manhattan e ilhas privadas no Caribe. Corretores internacionais passam a tratá-la como o santo graal do mercado imobiliário de luxo, a prova de que, na Riviera, terra e história valem mais que qualquer metro quadrado comum. Em 2008, corre o boato que colocaria a vila nas manchetes. Bill Gates teria fechado acordo para comprá-la por cerca de 500 milhões de dólares. O negócio, no entanto, nunca se concretizou. Ainda assim, o número circulou o mundo todo e, até hoje, serve de régua para avaliar quanto vale essa fatia da Riviera. Se aquele valor estivesse correto, estamos falando de uma soma capaz de comprar centenas de apartamentos de alto padrão em qualquer capital do mundo, só pela terra, os jardins e a vista. Como avaliador, já vi muita coisa cara passar pelas minhas mãos, mas poucas propriedades concentram tanta história e tanto dinheiro num único endereço. O mercado imobiliário de superluxo na França funciona nas sombras, sem preços públicos, sem anúncios abertos, apenas negociações discretas entre famílias, bancos e advogados especializados em fortunas globais. Foi exatamente assim que a Vila Leopolda mudaria de mãos mais uma vez, longe dos holofotes. Por volta de 2018, a propriedade foi vendida a interesses ligados a Mikhail Prokhorov, bilionário russo que fez fortuna em metais e se tornou conhecido também como dono do Brooklyn Nets, nos Estados Unidos. O valor exato nunca foi confirmado publicamente, mas estima-se que tenha ficado na casa das centenas de milhões de dólares. E aqui está a ironia que fecha o círculo. Uma mansão erguida com um dinheiro extraído à força de um dos povos mais explorados da história colonial hoje pertence a um magnata que enriqueceu com metais russos, depois de ter sido o lar de um rei, de um patriarca automotivo e de uma herdeira bancária. O tijolo não lembra de onde veio o cimento, mas a história sempre cobra a conta, e essa conta, aqui, se mede em centenas de milhões de dólares. No fim das contas, a Vila Leopolda vale muito mais do que qualquer cifra estampada em contrato. Ela carrega o preço de um império colonial, o glamour de décadas de jet set europeu e a descrição do dinheiro que hoje prefere não aparecer. Como avaliador, digo sem hesitar, poucas propriedades no mundo somam tanta história ao metro quadrado. E se você quer saber qual mansão guarda um segredo ainda mais bizarro por trás do luxo, o próximo vídeo vai te mostrar. A fortuna nasceu na Conferência de Berlim, em 1885, quando o Congo virou propriedade pessoal de Leopoldo II, não colônia do Estado belga, mas território do próprio rei. Para cumprir cotas de borracha, seu regime mutilava aldeias inteiras que não entregavam a quantidade exigida. O cônsul britânico Roger Casimenta documentou o horror num relatório que chocou a Europa e forçou Leopoldo a ceder o Congo à Bélgica em 1908, pouco antes de morrer. Poucas fortunas do mundo carregam um preço em sangue tão alto. A construção da Vila Leopolda começou por volta de 1902, num promontório entre Villefranche-sur-Mer e Cap-Ferrat, o endereço mais cobiçado da Riviera francesa. O rei ergueu a propriedade para a baronesa Blanche de la Croix, sua companheira décadas mais jovem e alvo constante de escândalo na corte belga. Os jardins,
com cerca de 8 hectares, receberam espécies raras trazidas de várias partes do mundo, um luxo botânico à altura do dinheiro que os financiou. Poucas mansões privadas reúnem tanto terreno de elite num único endereço. Ao longo do século XX, a Vila Leopolda virou lenda da Riviera muito além de seus donos oficiais. Reza a tradição local que cenas do clássico Ladrão de Casaca, de Alfred Hitchcock, teriam usado a paisagem ao redor da mansão como cenário nos anos 1950. A propriedade também é citada por críticos literários como possível inspiração para as festas decadentes de Suave à Noite, de F. Scott Fitzgerald. Verdade ou lenda de corretor, poucas casas acumulam tanto mito por metro quadrado. Em 2008, sob posse da herdeira bancária, a mansão foi colocada à venda por cerca de 750 milhões de dólares, o maior preço já pedido por uma casa particular até então. Rumores não confirmados apontaram bilionários como Bill Gates entre os interessados, mas a negociação travou numa disputa judicial sobre o direito de acesso pela estrada de um vizinho. Sem entrada garantida, nenhum comprador quis fechar negócio, e o valor foi caindo ano após ano até a venda bem mais discreta que a Riviera assistiria uma década depois. Fazendo as contas como bom avaliador, 750 milhões de dólares comprariam hoje uma frota de mais de 10 jatinhos executivos, ou financiariam por anos um clube de futebol europeu de elite. É dinheiro suficiente para erguer do zero um bairro inteiro de mansões de luxo, com troco sobrando. Mas nenhuma dessas comparações captura o que realmente encarece a Vila Leopolda. Não é só um metro quadrado à beira-mar, é o século de história concentrado atrás dos portões. Da fortuna sangrenta de um rei colonial ao clube fechado dos bilionários modernos, a Vila Leopolda prova que nenhum imóvel é só tijolo e vidro, é sempre o espelho de quem teve poder para comprá-lo. Como avaliador, poucas propriedades no mundo justificam tanto seu preço, e olha que já vi fortunas inteiras passarem pelas minhas mãos. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários qual mansão bilionária você quer que eu avalie no próximo vídeo.